Olá a todos os vaqueiros de plantão, olá vaqueirama desse meu Ceará, do meu Nordeste e do meu Brasil. Eu sou Leonardo Pedreira e a partir de agora nós estamos iniciando o podcast Papo de Vaqueiro, que tem o apoio da Federação de Vaquejada do Ceará. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o bem-estar animal. Lembrando que o Papo de Vaqueiro é um podcast voltado para informar, acompanhar e fomentar todo esse universo que é a vaquejada. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui um especialista no tema. Eu estou falando do veterinário Miguel Marcos Oliveira de Melo, diretor de bem-estar animal da Federação de Vaquejada do Ceará. Doutor Miguel, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no podcast Papo de Vaqueiro. Seja bem-vindo a todos, é com muito prazer, aceito esse convite da Federação Cearense de Vaquejada para juntos discutirmos um assunto de grande relevância, que é o bem-estar animal, em especial na vaquejada. Estou à inteira disposição para juntos elaborarmos e traçarmos medidas que venham a colaborar para um maior desempenho da vaquejada. Doutor Miguel, eu costumo começar o nosso bate-papo aqui nesse podcast perguntando sobre a relação, qual é a relação do senhor com o cavalo. Isso começou como? Ainda quando era criança, na adolescência? Eu queria que só contasse um pouquinho dessa história de como começou essa paixão pelo cavalo. O meu pai era um pequeno agropecuarista lá do município de Iguatu. A gente foi criado sempre tendo contato com o gado, com os equinos, né? E eu fiz um primeiro curso superior em farmácia, sou especialista em farmácia bioquímica, e a partir de 2006 eu cursei uma outra faculdade de medicina veterinária. Então, a partir daí, eu me dediquei com exclusividade para a área equina. Trabalhei 13 anos na cavalaria da Polícia Militar do Ceará, fiz algumas especializações e diversos cursos na área de equino. Então, atuo em todo o Ceará, em especial em Fortaleza, em região metropolitana, com exclusividade na área equina. Bem, depois desse relato, vamos começar falando sobre bem-estar animal. Na opinião do senhor, como é que está o bem-estar animal na vaquejada que hoje é praticada no Brasil? De uma forma geral, o assunto é de relevância e muito preocupante. Eu acho que o tema vaquejada com relação a bem-estar em 2015, quando a vaquejada passou por aqueles problemas com o Supremo Tribunal Federal, houve grandes mudanças, mas mesmo assim, hoje nós temos muitas preocupações, muitas medidas a serem tomadas com o objetivo de reverter situações que ainda não estão no padrão. Por exemplo, que medidas são essas? De uma forma geral, eu diria que a vaquejada ela é funcional, ela tem tudo para ser de acordo com os padrões quando você trabalha com uma equipe multidisciplinar. Isoladamente, você não vai conseguir um evento que seja padrão. Então, primeiro, vamos lá, o promotor do evento, ele é comprometido, ele está interessado em fazer uma vaquejada de forma adequada. A escolha dos seus profissionais são escolhidos por qualidade, por conhecimento ou apenas por briga de preços e valores. Então, quando você tem uma equipe multiprofissional, comprometida, com conhecimento e querendo fazer as questões serem resolvidas, é o primeiro passo a ser dado para você ter uma equipe de vaquejada com sucesso, com menos reclamações. Mas ainda tem muitas coisas a serem resolvidas, muita gente fazendo ainda na base do empirismo, e isso não pode mais acontecer. Nós temos que considerar que enquanto a vaquejada não for profissionalizada, com qualidade, com profissionais comprometidos, vai deixar brechas e motivos para serem questionados. Doutor Miguel, no ponto de vista do senhor, até que ponto o bem-estar animal ele pode agregar à vaquejada atual?
ele é de suma importância porque não se concebe hoje você fazer um evento de vaquejada onde você não busca, acima de tudo, prezar pelo bem-estar animal. Veja só, a vaquejada é um esporte essencialmente nordestino, muita gente depende da vaquejada, não se admite os investimentos que são feitos na aquisição dos animais, sejam eles bovinos ou equinos, e que você não leve isso com seriedade, com comprometimento, buscando a todo custo fazer a coisa funcionar de forma adequada. Então é necessário que haja uma mudança de mentalidade, uma mudança de compromisso por parte dessa equipe multiprofissional tão necessária para uma vaquejada adequada. E nesse contexto também entra o próprio vaqueiro, né? Aquele que está ali montando o cavalo tem também que ter essa consciência. Claro, ele faz parte da equipe multiprofissional. Ele é, de certa forma, a figura mais importante. É ele quem faz o evento ser desenvolvido. Mas ele também tem que ter a plena consciência que ele é um dos grandes causadores dos maus tratos na vaquejada. Então, temos que ter a consciência que o vaqueiro, que é quem está lá na pista como grande artista, ele precisa realmente se conscientizar que é dele que parte grande parte da necessidade de um bem-estar adequado. No caso específico da equipe do curral, o curraleiro chamado, o senhor considera que hoje tem bons profissionais atuando nos currais das vaquejadas? Eu considero, numa equipe multiprofissional de vaquejada, a pessoa mais importante de uma vaquejada se chama a equipe de curral. Ela é fundamental. Todos os problemas podem serem amenizados se você tiver uma equipe de curral preparada, com conhecimento, com técnicas, deixar aquele empirismo de lado, porque ela é a figura principal. Eu considero que nós já temos grandes profissionais com equipes formadas, buscando a cada dia medidas mais cabíveis e mais aceitadas, visando sempre o bem-estar. Mas ainda tem muita coisa a melhorar. Vamos lá. Você tem que partir do princípio que você é o coração da vaquejada, então você não pode querer trabalhar com uma equipe reduzida de profissionais, sem treinamento, sem um descanso adequado, com o uso de EPIs necessários. Então, tudo isso faz parte de um contexto para que essa pessoa, que é a pessoa mais importante para que você tenha um desenvolvimento de uma vaquejada ideal e adequada, onde você está sempre buscando o bem-estar, se você não der condições, estrutura, treinamento e conhecimento para esse profissional que está comandando uma equipe de curral. Então ainda precisa melhorar muita coisa, mas eu considero que já tem bons profissionais nessa função. O senhor falou em uma palavra que me chamou a atenção, ideal. E a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o perfil ideal de um bom curraleiro? Bom, o perfil ideal de um bom curraleiro, primeiro, é que ele tenha uma equipe de profissionais onde todos possam trabalhar de forma adequada, com alimentação adequada, com alojamento adequado, com condições de descanso, para que esse profissional possa render e possa dar, assim, uma assistência, sempre buscando. Aqui nós vamos todo tempo estar falando e repetindo, sempre buscando medidas que venham sempre visar o bem-estar. Então, uma equipe profissional de curral, se não tiver essas condições, ela está fadada ao fracasso. Ao fracasso. Ao fracasso, por quê? Porque ele não vai suportar. As vaquejadas hoje precisam também serem revistas, porque tem dia
para começar e horário, mas não tem dia nem horário para terminar. Então, os profissionais que estão lá no coração da vaquejada, que é a equipe de curral, eles vão chegar um momento que eles estão fadados a estar estafados, cansados. Então, se você não der as condições ideais para essa equipe de profissionais, o curral vai começar a atrasar, o boi vai demorar a sair, entendeu? Tudo isso vai... Há um desgaste em tudo isso, né? Um desgaste tanto dos animais quanto dos profissionais. Doutor Miguel, com uma equipe de curraleiros, ela é formada por quantos profissionais? Isso varia muito de acordo com o número de dias e o número de senhas de um evento. Mas, por exemplo, vou até citar nomes aqui, tem um grande profissional, como tem não só ele, grandes profissionais, mas vou falar em nome de a equipe do Verde, que é um profissional lá do Pernambuco. Ele trabalha realmente, só trabalha nos eventos que dão condições para ele. Agora, no mês de março, eu trabalhei num evento oficial da BQM, um derby no Parque Asa Branca, na cidade de João Câmara, e por felicidade eu fui escolhido pela BQM para ser o juiz de bem-estar do evento. A minha função não era apenas como juiz de equipamento, estar ali inspecionando os cavalos. A minha função era no parque todo. Então eu estava o tempo inteiro no curral, no local onde os animais teriam que ser descanso, alimentação, água de boa qualidade, ver se no estacionamento onde os caminhões estavam, se os animais estavam tendo assistência de um local ideal para repousar, evitar aquele grande barulho que existe nas vaquejadas. Então, eu estava o tempo todo, tinha vez de eu ir 6 vezes ao dia no curral lá conversar com a equipe do Verde. A gente vê que ele está na excelência? Ainda não, mas ele está num caminho bem elevado. Eu considero que igual a ele também tem grandes outros profissionais, mas a equipe dele era formada por 18 profissionais. Então, todo mundo da equipe dele tinha, no mínimo, 6 horas de descanso durante o dia. Então, o mínimo que eles descansavam eram 6 horas. Então, ele conseguiria fazer um rodízio e a gente via que os profissionais estavam trabalhando sem estarem estafados, sem desespero e rendendo o que ele queria. Existe hoje no Nordeste brasileiro, você falou Pernambuco, existe hoje um curso de formação, de qualificação do profissional que trabalha no curral? Olha, de forma oficial, não. É uma carência que existe, né? E existem algumas pessoas com projetos para a formação desses profissionais. Esses profissionais não são tão fáceis de você conseguir agregá-los, porque o trabalho no curral é um trabalho muito cansativo, muito exaustivo, onde você está toda hora correndo riscos de traumas, e assim é necessário que exista a formação de profissionais treinados com qualidade para essa afinidade, mas infelizmente ainda não existe. Existem profissionais que vão aprendendo no dia a dia, mas falta ainda esse investimento na qualificação desses profissionais. A Federação de Vaquejada do Ceará poderia sair na vanguarda e iniciar um curso desse tipo, dessa natureza, doutor Miguel? Sem sombra de dúvida, a Federação Cearense de Vaquejada está desenvolvendo grandes medidas que só têm a acrescentar na qualidade de uma vaquejada. Vamos partir do princípio, tudo depende de investimento, de pesquisa, de medidas que venham a facilitar o desempenho do trabalho no curral, certo? Existe aí a federação está desenvolvendo um brete com um curral, com brete automático, com EPIs de qualidade, buscar equipamentos que não venham traumatizar os bovinos, em especial no curral, certo? E a federação
tem, acima de tudo, interesse em breve, desenvolver cursos e convidar pessoas para que possam vir adquirir essa experiência tão valiosa que a Federação Cearense de Vaquejada tem a oferecer. Nós estamos conversando com o doutor Miguel Marcos Oliveira de Melo, que é o diretor de bem-estar animal da Federação de Vaquejada do Estado do Ceará. Doutor Miguel, em relação aos promotores de evento, como a sua diretoria de bem-estar animal pode auxiliá-los? Eles procurarem a federação, o senhor acredita que possa acontecer uma quebra de paradigma e que eles passem a atuar de forma correta? Olha, eu vejo como salutar, eu vejo necessário que haja, por parte da federação, essa aproximação com os promotores de eventos. Aí você vai encontrar... Existe um protocolo da federação para isso? Já existe um protocolo na federação e o objetivo da federação é de tentar reunir esses promotores de eventos e tentar padronizar um evento adequado, ideal, cada vez buscando amenizar e cada vez visando o bem-estar. A gente parte do princípio que isso não é fácil, porque você vai encontrar promotor de evento querendo fazer o sério e o correto, e você vai encontrar também promotor de evento que não está preocupado com esse lado. Ele quer, acima de tudo, ter lucro, sair vencedor e, ao lado, ter várias pessoas que não estão sendo... o apoiando, entendeu? Então, assim, mas eu vejo extremamente necessário e concordo plenamente com as medidas que a Federação Cearense de Vaquejada tem um intuito, que é de trazer para dentro da federação esses promotores de eventos para que possa padronizar uma forma adequada, ideal para o desempenho de uma boa vaquejada. Doutor Miguel, como é que funciona o bem-estar animal com relação à boiada que é usada na vaquejada? Eu queria que o senhor explicasse de uma forma didática até. Bom, de uma forma didática, a gente pode resumir alguns pontos fundamentais. Vamos lá. Quantas senhas você está prevendo que você vai ter no seu evento, né? Então, a ABVAC estabeleceu um percentual de 60%. Para cada 100 senhas, você tem que ter, no mínimo, 60 bovinos. Aí a gente começa a nos preocupar. Se existem vaquejadas que não tem limite de senha, como é que você vai ter bovino suficiente? Eu vou botar aqui 500 bovinos. Aí você faz 2.000 senhas, essa proporção não está batendo. Não está batendo. Então, aí o que é necessário? Primeiro, ter uma padronização, você determinar qual é o limite de senhas máximas que você vai fazer para o seu evento. No protocolo da federação existe isso? Existe essa sugestão, né? Sim. A federação não pode determinar quantas senhas você vai fazer no seu evento. Claro. Isso fica a critério de cada promotor. Mas pode determinar a quantidade de animais? Sim, a quantidade de animais a federação pode determinar, não só a quantidade. Qual é o segundo ponto importante? É a qualidade do bovino. Você vai encontrar eventos onde a boiada é padrão, a boiada tem um peso ideal para aquela categoria, mas você vai encontrar também, pessoal, situações onde a boiada, além da quantidade não ser suficiente, o gado não é padrão. É um gado que você vê que está correndo ali, mas que ele não vai suportar. Por quê? Porque o score corporal dele está baixo, ele não está tendo uma alimentação adequada, ele não está tendo um descanso ideal, ele não está tendo um manejo adequado. Então, muita coisa precisa ser revisto, e isso parte do princípio que é fundamental, faz parte para que você tenha uma vaquejada equilibrada, que você pense no número de bovinos baseado no número de senhas, na qualidade dos bovinos, condições que são necessárias de alimentação, água e descanso para o gado. Bem, doutor Miguel, o senhor falou dos bois especificamente. E os cavalos? Como é que tem sido o trabalho do bem-estar com relação aos equinos?
É outra grande preocupação, porque a vaquejada precisa estabelecer quantos, quantas senhas o cavalo vai poder participar. Então, hoje tem uma coisa que nos preocupa muito, que é o número de categorias de uma vaquejada. Então, o número de categorias hoje cresceu demais. Vamos lá, vamos voltar 30 anos atrás. Você tinha duas categorias. A amador e a profissional. Hoje você começa com aspirante light, com amador light, com feminino, com master light. Tem até a patrão, né? Tem o patrão. Então, vocês são de convir que acaba que o mesmo cavalo está competindo em muitas dessas categorias. Porque o patrão compete na categoria patrão, o filho do patrão compete no mesmo cavalo na categoria aspirante, o profissional está competindo no mesmo cavalo. Então, assim, eu vejo como uma sugestão que houvesse um padrão estabelecido. Olha, o cavalo só pode correr tantas senhas ou tantas categorias, porque isso acaba levando os animais, de certa forma, à exaustão. E isso também traz uma grande preocupação, principalmente com o animal de esteira. Hoje, quem é o coração da vaquejada? São os aspirantes e os amadores. Hoje, o profissional ele está deveramente limitado. O número de equipes que hoje banca profissionais está bem reduzida. Então, o que é que o patrão faz? Não, eu vou lá, compro um cavalo, eu mesmo vou correr. Eu vou pagar minha senha, se eu perder, está perdido. Então, hoje não tem muita gente, como tinha antigamente, investindo nas equipes profissionais. Então, quem é que corre? É o filho, é a filha, às vezes é a esposa, é o tratador. Então, assim, a gente precisa enxergar esse lado, porque os animais de esteira em especial, todo mundo pensa em comprar um cavalo de puxar e pouca gente pensa em comprar um animal de esteira. Você chega lá, faz uma senha... E não existe um sem o outro, né? Não existe um sem o outro. Você vai fazer uma senha, não sabe nem quem é que vai bater senha para você. Chega lá, rapaz, dá para tu bater para mim uma senha? O cara já acabou de correr, aí vai... Então, assim, eu vejo isso com muita preocupação. Vejo que é necessário que haja um direcionamento, um limite. Eu não sei responder, nem sei te indicar qual é o limite ideal hoje para o cavalo. Pois é, era isso que eu ia perguntar, uma curiosidade minha. O senhor falou em senha. A senha da vaquejada de hoje é como a senha do passado, que você tinha direito a 3 bois, ou mudou? Hoje, depende da categoria. Por exemplo, tem categoria que você já bate a senha com um boi. Tem categorias que são 2 bois, 3 bois. Geralmente, o profissional, a categoria são 4 bois, né? A vaquejada de antigamente, de outrora, eram 6 bois. Você corria 3 bois num dia e corria no 3 outro dia bois mais no 3. outro dia, né? Então, para bater a senha. Mas você só fazia uma senha, né? Hoje... Os promotores de eventos que não estão preocupados com uma vaquejada ideal, enquanto tiver escritório, enquanto tiver dinheiro, ele está fazendo senha. Se ele está fazendo senha, o cara perder uma, vai lá, faz outra. Então, não tem limite. Então, isso eu não sei assim te estabelecer, não sei te dizer, mas eu vejo que é necessário que a gente repense isso aí, porque está havendo um desgaste muito grande dos equinos, em virtude do grande número de participações que o mesmo equino tem num evento de vaquejada. Doutor Miguel, a gente sabe que a pista de vaquejada não é moleza. É uma pista de areia frouxa, pesada para o animal, tanto para o cavalo como para o boi. Mas a gente está falando sobre o cavalo, eu pergunto ao senhor o seguinte: quando é que o senhor, como juiz de uma determinada vaquejada e como médico veterinário, chega a identificar que aquele determinado cavalo não aguenta mais retornar para a pista, que ele já chegou ao limite dele? Qual o limite de um cavalo? Pronto, para isso é que existe
o juiz de bem-estar, ou chamado juiz de equipamento, que a função dele está lá no retorno. Após o animal competir, a função dele não é apenas observar se houve algum trauma, algum sangramento, alguma laceração cometida no cavalo por parte do competidor ou por parte do próprio bovino. Isso é uma das funções, mas a grande função e a grande visão que o profissional de bem-estar tem é dele determinar se um cavalo tem ou não condições de continuar competindo. O regulamento é bem claro e ele diz: a determinação é do juiz de bem-estar. Se um cavalo está competindo e se ele não tem condições, o juiz de bem-estar pode a qualquer momento retirar aquele animal da pista. Ele pode retirar e até retornar em outro horário, em outra etapa, mas naquele momento que ele perceber que o animal está indo à exaustão, é necessário, e ele é o único profissional que pode determinar a retirada daquele animal naquele momento da competição. Quais as consequências da exaustão no animal, no cavalo? A vaquejada em si, ela usa muito, a respiração anaeróbia, que é a respiração sem o uso do oxigênio. Por quê? Porque o tiro é muito curto, é cerca de 100 metros, o animal não consegue vir respirando como se ele estivesse em repouso. Então é muita respiração anaeróbia, na ausência de oxigênio. O que é o grande gargalo da respiração anaeróbia? Ele vai produzir um metabólito, que é o ácido lático, certo? O animal vai, na linguagem popular, travar. Vai haver rompimento das fibras musculares e, logicamente, esse animal vai ter hematúria, certo? Por conta do rompimento dessas fibras musculares. Isso é uma primeira consequência. Todo o trabalho exaustivo de um equino, ele tem N consequências. Ele está mais propenso a ter lesões do sistema locomotor, como traumas, como luxação, certo? É um animal que está predisposto a ser fadado, a ter uma vida atleta mais curta. Bem reduzida. Bem reduzida por conta da exaustão ao qual ele está sendo submetido. Como é que o senhor avalia hoje a aceitação do trabalho do juiz? Se um determinado juiz diz, olha, esse cavalo não tem condições mais de voltar para a pista nesse momento, a aceitação está sendo boa? E eu pergunto mais, dentro desse contexto, se um determinado competidor se negar a aceitar o que determina o juiz, o que é que pode acontecer? Eu acho que houve uma grande melhoria, houve uma grande evolução, mas eu aqui vou falar em nome da minha classe como médico veterinário. Eu acho que ainda tem muitos profissionais que não conseguem impor o respeito, fazer com as coisas acontecerem por conta dele mesmo. Eu vou falar por mim, modéstia à parte, quando trabalho, não tenho grandes problemas. Quando eu desclassifico um profissional, existe insatisfação dele, mas não sou eu que estou desclassificando ele. Foi ele que foi autodesclassificado, por motivos dele. Então, assim, existe aquele momento, mas assim, você precisa respeitar o profissional para que você seja respeitado. Agora, se você está lá fazendo de conta que você está passando o A, B e C e você não olha, de repente vê o D e você toma alguma medida, então você é um profissional fadado a não ser respeitado e não ser aceito as suas atitudes como juiz de bem-estar. Então eu diria a todos os juízes de bem-estar que vocês são os únicos profissionais que podem e devem e que são aceitos como profissionais para determinar a retirada ou a desclassificação. Então, por favor, sejam coerentes, se imponham, respeitem, para que vocês possam exigir respeito. Quais os critérios para que uma pessoa possa ser um juiz de vaquejada? Juiz de bem-estar, você está referindo, Exatamente. né? No meu caso, eu sou juiz de bem-estar
da BQM, oficial da BQM, e sou juiz de bem-estar da BVAC. São duas situações diferentes. O juiz de bem-estar da BVAC, ele se submete a um concurso, uma prova, onde você tem que atingir uma nota mínima 8. Né? A partir dessa nota, você será submetido a estágios. Hoje a BQM, na época que eu fiz, eram 3 estágios. Hoje a BQM exige 10 estágios. Ou seja, esse profissional só será homologado como juiz após ele passar por 10 estágios e ser avaliado por cada um do juiz que estava lá naquele evento. Então, isso já te dá uma certa segurança, uma certa maturidade para você adquirir conhecimentos e ter posicionamento das suas medidas. Com relação à BVAC, é diferente. A BVAC faz anualmente um congresso da BVAC para todas as categorias: juiz de pista, locutor, juiz de bem-estar, promotor de evento, equipe de marketing, curral, causeiro. Todos os profissionais participam desse congresso. Você também se submete a uma prova, certo? E você poderá ou não ser homologado como juiz da BVAC. Mas eu até já fiz uma sugestão para a diretoria da BVAC que ela usasse um padrão semelhante ao da BQM com relação à questão desses estágios, né? Eu vejo muito, me preocupa muito, eu vejo colegas recém-formados, assim que se forma, querem participar do congresso da BVAC, pensando numa oportunidade dele ganhar um dinheiro a mais como juiz de bem-estar. Falta segurança, falta comprometimento e, às vezes, falta até conhecimento. Doutor Miguel, onde a Federação de Vaquejada do Ceará entraria nesse universo? É possível caminhar junto com a ABVAC, com a BQM? Sim, eu vejo que isso é fundamental, isso é possível, não vejo nenhum empecilho. E assim, eu entendo que a Federação Cearense de Vaquejada, pelo seu know-how, pelo seu conhecimento, pela uma diretoria comprometida, ela só tem a acrescentar e dar sugestões e participar. Eu acho que essa aproximação da BVAC e da ABQM com a Federação Cearense de Vaquejada era um trio perfeito, onde todos saíam ganhando. O que é que está faltando? Eu acho que está faltando apenas se unirem para conversarem. A gente vê, de certa forma, um isolamento, e esse isolamento só traz prejuízo para todo mundo, porque de forma isolada você pode chegar onde você quer, mas você vai demorar mais tempo e, às vezes, tomar até medidas que não são cabíveis. Eu posso afirmar, então, que quem ganha com isso, com essa união, é a vaquejada? Com certeza quem vai ganhar com essa união é a vaquejada. Você tem um somatório de 3 entidades que estão ali, todas visando e buscando uma vaquejada adequada. Então, no final, quem vai ganhar com tudo isso é a própria vaquejada. O senhor, como diretor da federação e como juiz de bem-estar, o que o senhor diria qual era o caminho que deve se percorrer para que haja essa união? Eu acho assim que haja uma união de forças, vamos dizer assim. Eu acho que esse caminho ele pode ser exercido, ele pode ser trilhado tanto da parte formal como informal. Então, assim, a formalidade, ela tem uma vantagem que você registra. Então, assim, eu vou levar essa opinião para a federação, que a Federação Cearense envie ofício, envie e-mail, convidando a ABVAC, convidando o representante da BQM para se reunir na própria federação ou em qualquer outro local, para em conjunto todos discutirem e começarem a falar a mesma linguagem. Uma depende da outra? Eu acho assim, que dizer que uma depende da outra não seja o termo ideal, mas que as todas estando juntas, o negócio tende a ser mais fácil e mais equilibrado. É isso aí, nós estamos conversando com o doutor Miguel Marcos Oliveira de Melo, que é médico veterinário e diretor de bem-estar animal da Federação de Vaquejada do Estado do Ceará. Doutor Miguel, quais são as perspectivas, no ponto de vista do senhor, de uma forma geral,
na evolução, no zelo pelo bem-estar animal nas vaquejadas. As perspectivas são boas? Há uma luz lá no fim do túnel? Eu vejo com boas perspectivas e isso tende a acontecer, mas ao mesmo tempo eu tenho uma observação a fazer. Isso só vai acontecer se houver interesse, comprometimento de todas as pessoas que fazem a vaquejada ser uma realidade. De forma isolada, isso será difícil e vai demorar muito mais tempo para isso acontecer. O que o senhor considera de uma vaquejada padrão? Para mim, eu consideraria uma vaquejada padrão onde ela tivesse dia e horário para iniciar, para terminar. Você, como competidor, sabia qual era o dia e qual é o horário que você vai competir. Você sabe que, digamos, domingo a sua categoria vai disputar domingo 9 horas da manhã, você participou, foi o campeão, você está na sua cidade, você vai estar no almoço com a sua família. O que isso não acontece de uma forma geral. Então, eu vejo como boas perspectivas da vaquejada chegar ideal, mas reitero as minhas palavras, é necessário que haja um interesse mútuo de todos que querem fazer a vaquejada funcionar. E para mim, o carro-chefe, tudo parte de um promotor comprometido e buscando, acima de tudo, zelar pela vaquejada e de forma equilibrada e não sem estrutura e vislumbrando somente lucros. Falando de perspectiva, é possível sim trazer esses promotores para junto da federação? Não só possível, como necessário. A gente até já discutiu anteriormente o assunto. Eu acho fundamental, é de extrema necessidade que a federação tente a todo custo se aproximar, buscar e passar todo o conhecimento que ela tem para os promotores. Todos os promotores estão no mesmo nível de igualdade? Claro que não. Nós temos promotores que já estão bem na frente, mas temos promotores que continuam com a mesma mentalidade de quando ele fazia uma vaquejada há 20 anos atrás. Isso não é mais possível. Doutor Miguel, o senhor falou agora há pouco sobre como identificar se um determinado cavalo não tem mais condições de voltar à pista. A minha pergunta agora é a seguinte: como identificar se o boi está ou não com condição de voltar para o curral e participar novamente da vaquejada? Isso é muito semelhante. Não é tão difícil de você identificar que um animal da espécie bovina esteja sem condições. Primeiro, a dificuldade que ele tem em largar lá do brete. Quando ele vem, o bovino que está em plenas condições de performance e de competir, às vezes o cavalo nem consegue acompanhá-lo, né? E o boi que você já vê que ele vem cansado, o vaqueiro faz o boi valer, é uma dificuldade para o boi se levantar, às vezes precisam ir pessoas ajudar a um bovino. Então, aquele bovino, ele já está fadado a entrar em exaustão. Por quê? Porque ele já participou mais vezes do que a capacidade de performance que ele apresenta. Aí também entra a figura do juiz de bem-estar animal? Sim, essa determinação, ela é de obrigação e é de exclusividade do juiz de bem-estar. Ele tem a plena liberdade de chegar para a equipe de curral e determinar: esse lote de bovinos tem que serem substituídos porque eles não têm mais condições de performance de estarem competindo, pelo menos nesse momento. Vamos levá-lo para uma área adequada de descanso, com alimentação e com boa água de qualidade, e depois esse animal pode vir até retornar. Mas nesse exato momento, esse animal ele está fadado a entrar em exaustão. Isso é de obrigatoriedade e é de função do juiz de bem-estar estar sempre observando e esclarecendo isso. E ele tem plena consciência disso e ele tem uma arma muito grande. Ele tem o poder de ir lá e parar a vaquejada caso o promotor do evento ou caso a equipe de curral não tenha outro lote de bovinos para substituir aquele. Ele tem
Essa liberdade, ele tem um conhecimento e ele pode sim, a qualquer momento, parar um evento por falta de condições dos animais participarem. Doutor Miguel, um termo bastante usado e há muito tempo nas vaquejadas com relação ao boi é o que se chama de boi mobral. Agora, uma curiosidade para a gente esclarecer aqui para quem está nos assistindo, o que é o boi mobral numa vaquejada, doutor Miguel? Na linguagem popular, o boi mobral é aquele boi que está participando pela primeira vez de uma prova de vaquejada ou que tem poucas participações, porque o bovino, ele é muito inteligente, ele aprende a se defender. Quando o boi não é mais mobral, ou seja, quando ele participou ali e o vaqueiro fez valer o boi mais de uma vez, ele já começa a se defender, ele começa a firmar mais os membros naquela areia pesada, ele para na hora que o vaqueiro vai abrir o cavalo para puxá-lo, ele para. Então esse não é mais um boi mobral. O mobral é aquele que está correndo de forma pela primeira vez, não sabe. Então esses bois mobral são mais fáceis de serem valer boi do que os bois que já competiram outras vezes. Aí eu faço uma ressalva que, em se tratando de Ceará, onde o nosso plantel de bovinos não é tão grande e não é um plantel tão adequado. O perfil que você está falando, o perfil do em termos boi, de peso, de qualidade, de boi mestiço. Então, é o seguinte, com grande advento e com grande ícone do protetor de cauda, hoje a quantidade de bovinos mobral, pessoal, vocês vão de convir comigo, que é muito pequena. Antigamente, quando não tinha o protetor de cauda, o boi lá, o vaqueiro quebrava a cauda do boi, ele não corria mais. Hoje o boi com protetor de cauda, o número de bovinos que deixam de competir por quebra de cauda é muito pequena, e aquele boi vai para uma vaquejada, ele vai para outra, e ele só vai parar de correr quando ele for para o abate. Então, a quantidade de bovinos mobral, considerado como boi mobral, em termos de Ceará, é relativamente pequena. Quando você parte para estados como o Pará, como o Maranhão, como o próprio Piauí, Goiás, até mesmo Minas Gerais, onde o plantel de bovinos, em especial da raça Nelore, é bastante significativo, né? Então você tem realmente promotores que garantem que a boiada dele que vai correr é mobral, e a gente pode até admitir que sim. Doutor Miguel, o senhor falou de forma até brilhante sobre o protetor de cauda. Eu posso dizer que o protetor de caudas hoje na vaquejada, ele foi ou é um divisor de águas? Sem sombra de dúvidas, o protetor de cauda foi o grande divisor. Ele precisa constantemente estar sendo melhorado, está sendo criado maneiras de que tenha menos trauma. Porque assim, vamos lá, a gente não tem dados estatísticos de que não haja trauma na cauda dos bovinos. A gente não está vendo lá, mas o protetor de cauda é fundamental, e ele a cada dia tem que estar evoluindo, ele tem que estar sendo inovado, tem que buscar medidas que cada vez sejam mais fáceis de você implantar e de você retirar um protetor de cauda, e que ele venha a causar menos trauma na cauda do bovino. Sem sombra de dúvida, ele foi um grande divisor de águas, e precisa se investir em pesquisa e que possa a cada dia estar buscando uma excelência com relação a esse grande protetor. Eu vou fazer uma pergunta que pode até ser capciosa. O protetor de cauda, ele foi bom para o boi ou mais para o vaqueiro? Ele foi muito bom para o boi, né? E para o vaqueiro, de certa forma, né, o material que é utilizado no protetor de cauda, ele, para o vaqueiro, ele é mais cáustico, ele é mais sacrificante, certo? De certa forma, a cauda do bovino lá com a luva para o vaqueiro era melhor do que o protetor. Doutor Miguel, como é que se coloca o protetor de cauda? Eu queria que o senhor explicasse aqui no nosso podcast como ele é encaixado na cauda do boi.
Existem vários tipos de Modelos, protetores, vários modelos, e esse modelo também, ele tem diâmetros variados. Você tem uma boiada aí com 10 arrobas, você tem protetores de diâmetro menor, você tem uma boiada de 20 arrobas, você tem protetores com diâmetro maior, mas de uma forma geral, né, o protetor, ele é implantado ele passa, a cauda do bovino passa por dentro do protetor, e lá na base da cauda do bovino, né, ele tem uma fita elástica, tem uns que acrescentam uma liga a mais para dar mais firmeza, né, para que ele não escorregue. Para que ele não escorregue, né? Então, assim, a qualidade do protetor é fundamental, mas acima de tudo, além da qualidade, é muito importante quem está lá implantando esse protetor de cauda também saiba trabalhar com ele e tenha conhecimento, colocá-lo na posição correta e que não seja de forma tão traumática. Até porque o protetor, ele é extremamente obrigatório que após o boi correr aquele valeu boi, é necessário que ele seja retirado. Porque vocês vão de convir comigo que aquela elástica, aquela fita, ele está causando uma vasoconstricção na cauda do boi, ele está diminuindo a vascularização e o fluxo sanguíneo. Se o boi correr, se não for retirado, ele está fadado a causar necrose por falta de oxigenação na cauda do boi. Doutor Miguel, como a gente está falando de bem-estar animal, um assunto e um tema que com certeza tem que estar aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast, que é a espora utilizada pelos vaqueiros. Existe hoje uma consciência do competidor com relação à espora, que antigamente eram esporas de rosetas pontiagudas. Isso continua ou não? Há uma consciência sobre isso? De certa forma, os vaqueiros têm buscado isolar as suas esporas, têm buscado usar esporas menos pontiagudas, mas mesmo assim eu vejo de extrema necessidade que se invista em pesquisa buscando uma espora ideal. Qual é a espora ideal? É aquela espora que seja atraumática e que ela desempenhe a sua função. Qual é a função da espora? É justamente fazer com que o animal seja pressionado e ele possa vir a desempenhar uma maior performance durante a corrida. O cavalo vem ali mais lento e você precisa que ele aumente a sua velocidade para que você tenha um desempenho satisfatório. Então, eu vejo muitas esporas errôneas, muitas esporas traumáticas, e eu vejo de suma importância e necessário se investir em pesquisa de forma científica para que você venha chegar a uma espora menos traumática, com menos lesões e que venha desempenhar o seu papel, que é aumentar a performance do cavalo. A federação tem essa preocupação? Sim, a federação hoje está investindo no departamento de equipamentos, onde ela está em breve fazendo testes de uma espora adequada, onde essa espora que a federação está desenvolvendo, ela usa um outro artifício que foi buscado, que foi, de certa forma, entre aspas, copiado no equipamento de fisioterapia, que é o TENS. Então, essa espora que está sendo desenvolvida pela Federação Cearense, ela libera quando aqueles pontos vão encostar na musculatura do cavalo, vai haver uma descarga que não é elétrica, é uma descarga magnética, que tem fins terapêuticos e que vai fazer o mesmo papel de aumentar a performance. Isso é para um futuro bem próximo. Isso para um futuro bem próximo, a federação está investindo em pesquisa e eu acho que é extremamente necessário, porque o grande gargalo traumático dos equinos hoje são os equipamentos. Quando você se trata de equipamentos, não é só esporas, né? São também os bridões, certo? As barbelas, tudo isso. E assim, eu vou até comentar um pouco durante o
o derby da BQM, houve uma reunião com o coordenador de jurados da BQM, Dr. Rodrigo Pulis, com mais 2 juízes que estavam de São Paulo e mais 4 juízes aqui do Nordeste que estavam prestando serviços no evento. E ele entendeu que é necessário para ontem que a BQM crie um regulamento específico voltado para a vaquejada, porque a vaquejada está inclusa nos regulamentos das modalidades de trabalho. Então, os equipamentos que são usados para uma modalidade de tambor, de baliza, de ranchote, eles não são adaptáveis, não são os ideais para que você possa ter um controle de um cavalo e com sucesso, que a vaquejada é totalmente diferente. Então, a BQM saiu durante o derby com um compromisso de elaborar para ontem um novo regulamento com relação à vaquejada, ou seja, vai estabelecer um regulamento específico para a vaquejada. E foi discutido grandes mudanças lá que só vem acrescentar. Eles convidaram profissionais com conhecimento, com qualidade para fazerem parte da equipe que, em conjunto com eles, vão elaborar um novo regulamento. Eu acredito que a curto prazo, quem sabe até esse ano, a gente já tenha um novo regulamento. E eu diria, se ele vem para somar, ele deve ser também usado pelas outras instituições, federação, ABVAC, se vem para somar e se for o ideal, eu acho que todos devem, entre aspas, vamos usar até a linguagem, copiar. Ok. A federação está disposta a fazer isso, então? Com certeza. A federação, em momento algum, ela se opõe a estar usando e está indicando e está praticando aquilo que vem a somar. Pelo contrário, a gente está aqui com um grande objetivo fundamental, primordial e principal da Federação Cearense de Vaquejada é se ter uma vaquejada adequada e ideal para todos. Doutor Miguel, eu queria voltar sobre o assunto da espora. Qual é o nível de um ferimento causado por uma espora em que o juiz de bem-estar pode condenar aquele cavalo? Aquele cavalo não pode mais voltar para a pista de vaquejada. Há um nível, se o cavalo estiver sangrando, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Uma das principais questões de traumas causado pela espora é o sangramento, isso de forma externa, certo? Então não existe quantidade de sangue. Se aparecer o sangue, tanto faz ser meio ml como 10 ml, aquele cavalo, aquele competidor vai estar desclassificado daquela senha ou até mesmo daquele evento. Mas é necessário que se invista em pesquisas para a gente se aprofundar mais ainda. Eu acredito e não tenho dúvida de que o número de lesões causadas na musculatura interna e até mesmo nos órgãos dos cavalos por medidas traumáticas causadas pela espora são de consequências relevantes. O chicote hoje é permitido? Na vaquejada, o chicote não é permitido, né? Desde a época que a vaquejada passou pelo aquele transtorno da proibição, o chicote não é permitido. E eu sempre faço esse comparativo muito pertinente à sua pergunta, porque eu cansei de ver grandes profissionais fazer valer o seu boi, tirar o prêmio, ganhar um carro zero e cobrir o cavalo no chicote. Já vi várias vezes também. Ele perder como ele ganhar, batia do mesmo jeito. E hoje não é permitido o uso do chicote e todo mundo compete e nem lembra mais do chicote. Então, essas medidas necessárias de investimento em pesquisa, em equipamentos, em esporas, em bridões, em vários outros equipamentos, são extremamente necessários porque eles vão surtir o mesmo efeito de performance que o cavalo precisa e que não vão ser traumáticos. Doutor Miguel, infelizmente o nosso tempo está terminando. Quando o assunto é bom, o tempo corre, não é verdade? Infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu queria que o senhor, para encerrar esse nosso podcast, esse nosso bate-papo, que para mim foi uma aula que o senhor deu aqui sobre bem-estar animal, eu queria que o senhor, olhando para a câmera do podcast,
falasse com o vaqueiro, falasse com o curraleiro, com o proprietário do Parque de Vaquejada sobre qual é o papel hoje da Federação de Vaquejada do Ceará, aonde ela pretende chegar. Eu convido todos os profissionais que fomentam a vaquejada, os promotores de evento, os competidores, os profissionais que estão ali como juízes, como locutores, como causeiro, equipe de filmagem, o coração da vaquejada, que é o curral. Eu convido todos vocês a participarem junto com a federação de medidas cabíveis, que sejam aceitáveis e que venham engrandecer a nossa vaquejada. A Federação Cearense de Vaquejada tem muito a oferecer a todos vocês e esse é o grande lema da federação. O intuito da federação é fazer, em breve, uma vaquejada ideal e adequada para todos. É isso aí, nós conversamos com o Dr. Miguel Marcos Oliveira de Melo, mais conhecido como Dr. Miguel, que é diretor de bem-estar animal da Federação Cearense, da Federação de Vaquejada do Estado do Ceará. Doutor Miguel, muito obrigado. Obrigado demais pelos esclarecimentos, pela aula que o senhor deu aqui no podcast da Federação. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês. Discutimos um assunto tão relevante, de suma importância. E estou à inteira disposição. Para quem queira maiores esclarecimentos, eu estou disponível toda hora que me procurarem e estou pronto para juntos somarmos por uma vaquejada adequada e ideal. É isso aí. E a gente fica por aqui, agradecendo a você pela audiência, a você vaqueiro, a você a vaqueirama do meu Ceará, do meu Nordeste, do meu Brasil. Até uma outra oportunidade, se assim Deus permitir.